boa tarde. Estamos aqui começando mais um programa Dúvidas e Respostas. Estamos aqui com o professor Lucas Mateus de Lima Santos. Ele é professor da faculdade SEIA. Estamos aqui também com alguns alunos antigos dele que estão com muita dúvida. Para iniciarmos, professor, estou com uma dúvida aqui. O que é história? História é a ciência que estuda o tempo do homem no espaço, do seu princípio até os dias atuais. E por que estudamos história? Para compreendermos nosso passado da nossa origem. Professor, eu também estou com uma dúvida sobre o período neolítico e paleolítico. Paleolítico é o antigo período onde se desenvolveu o fogo e os primeiros objetos de caça. Neolítico é o novo período onde se desenvolveu a Revolução Agrícola, onde o homem começou a passar de nômade a sedentário. Professor, eu também estou com uma dúvida. Quais foram os primeiros hominídeos? Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neanderthales e o Homo sapiens, a quem pertencemos. Professor, eu estou com uma dúvida também. Como é essa na era dos metais? A era do metais é quando o homem começa a desenvolver seus primeiros utensílios domésticos e armas feitas a aço. Professor, eu também estou com uma dúvida. A partir de que momento começa a história? Quando o homem começa a transformar a natureza. Professor, como é que a pessoa pode descobrir o século? Quando você tirar os dois últimos números e somar mais um. Em caso que que eles sejam compostos por zero e um número, você retira o último zero com um número que pode ser 3, 4, qualquer um número sem ser zero. E se for, por exemplo, o ano 3000? Você tira os zeros e bota 0 mais 3, que ficam 30. Professor, quais foram os primeiros hominídeos e onde surgiram? Os primeiros hominídeos, que são os australopithecus, surgiram há mais de 5 milhões de anos no leste da África. Professor, aqui, licença. Qual foi o primeiro de nossos ancestrais a deixar o continente africano? O Homo erectus. Professor, qual foi o homo que dominou o fogo? O Homo erectus. E quando começamos a começando a história, começa a história. Quando o homem começa a fazer a história? Quando o homem começa a transformar a natureza. Professor, eu também estou com uma dúvida. Por que estudamos história? Para sabermos nossa origem e compreendermos nosso passado. Eu também estou com outra dúvida. Por que a capacidade de imaginar foi importante para o desenvolvimento humano? Porque quando o homem imagina, ele tem uma certa expressão. E quando ele tem essa expressão, ele quer botá-la para fora. Quer dizer, ele quer botar em prática. Professor, por que o grupo nômades do período paleolítico eram em geral nômades? Porque eles não plantavam. Eles iam de região em região, explorando os recursos da terra. Quando aqueles recursos se esgotavam, eles partiam para outras regiões. Professor, licença. O que diferencia os seres humanos dos outros animais? O que diferencia é porque o homo é um animal racional. Diferentemente dos outros. Professor, como a mesma capacidade do homem de pensar, planejar, o animal também tem a capacidade de pensar e planejar? Não. A última pergunta, professor. Por que a capacidade de imaginar foi importante para desenvolver o mundo? Porque o homem, quando ele imagina, ele quer executar o que ele pensa. Foi no caso do fogo. Quando ele viu uma árvore ser queimada por um raio, ele tentou fazer a mesma coisa. Ô professor, Encerrando. Estamos encerrando mais um programa Dúvidas e Respostas. Se você tiver outras dúvidas, acesse nosso site www.duvidasrespostas.com.br.